Você está parado sob a luz impiedosa das lâmpadas fluorescentes do saguão de imigração. Seu voo mal pousou. A bateria do seu celular está em apenas 3%. E então vem aquele olhar. O agente de imigração faz um gesto para que você se aproxime, com uma expressão fixa e indecifrável. O que acontece nos próximos segundos pode determinar se você sai do aeroporto tranquilamente ou se é encaminhado para uma sala reservada para perguntas adicionais. Todo viajante teme esse momento. No entanto, poucos percebem que as perguntas da imigração nunca são aleatórias. Elas fazem parte de um sistema criado para avaliar você antes mesmo de você dizer uma palavra. Neste vídeo, você descobrirá as 10 perguntas mais comuns que os agentes usam para sondar sua história discretamente, e mais importante, como respondê-las com tranquilidade, sem levantar suspeitas. Seja para os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido ou Austrália, a mesma lógica opera nos bastidores. Fale demais e você corre o risco de parecer suspeito. Fale de menos e eles começarão a investigar. Mas, uma vez que você entenda o propósito por trás de cada pergunta, todo o padrão se torna claro e você passará pela imigração como se já conhecesse o roteiro. Vamos começar com a pergunta que prepara o terreno para todo o resto. Primeira pergunta: posso ver seu passaporte? Parece rotineiro, certo? Mas essa simples frase, posso ver seu passaporte? É muito mais do que uma formalidade. É a verificação inicial. O agente não está apenas inspecionando um livreto. Ele está observando você. Como você se move, como entrega, por quanto tempo seus olhos encontram os dele antes de desviar o olhar. Imagine a cena. Você procura desajeitadamente em sua bolsa, papéis escorregando, sua voz tremendo enquanto diz: "Ah, sim, só um segundo." Nesse breve instante, seu nervosismo se transforma em suspeita para eles. A verdade é que os agentes de imigração são treinados para detectar microhesitações, aqueles lampejos de pânico de meio segundo. Não se trata tanto do seu passaporte, mas sim da sua postura. Então, aqui vai a dica: mantenha seu passaporte à mão, não o guarde no fundo da mochila, nem o enfie no bolso da jaqueta. Quando o agente pedir, entregue-o com calma e confiança. Diga: "Aqui está", ou simplesmente: "Claro", sem frases extras, sem piadas. O passaporte não é apenas um documento. É o seu sinal de que você tem lugar naquela fila. E cada segundo que você se mantém calmo diz ao agente: "Este viajante sabe o que está fazendo." Lembre-se, aeroportos funcionam com base na percepção. Quanto mais cedo você parecer alguém que se encaixa, mais cedo as portas se abrirão para você. Segunda pergunta: quanto tempo pretende ficar? Esta parece inofensiva, até que deixa de ser. O agente não está apenas perguntando sobre o seu itinerário. Ele está avaliando o quão convincente você soa ao explicá-lo. Se falar demais, parecerá que está lendo um texto ensaiado. Se falar de menos, parecerá inseguro. Imagine a situação. Você está no balcão e perguntam: "Quanto tempo vai ficar?" De repente, seu cérebro entra em pane. 2 semanas? 10 dias? Será que devo mencionar o casamento? Você começa a divagar. "Bem, talvez eu fique por 2 semanas, a menos que meu amigo me convide para..." E assim, você abriu a porta para mais perguntas. Veja o que os viajantes experientes fazem. Seja breve, claro e inabalável. "Estarei aqui por 10 dias ou apenas uma semana de férias." Só isso. Sem risos nervosos, sem histórias extras. Por que essa pergunta é tão importante? Porque todos os países monitoram os visitantes que ultrapassam o período de estadia permitido. Não é nada pessoal. É uma questão de detecção de padrões. Se sua resposta soar incerta, você se encaixa no perfil de alguém que talvez não pretenda ir embora. Portanto, lembre-se, confiança é mais importante que detalhes. Uma resposta calma e direta demonstra que você respeita o tempo deles e o seu próprio. E sim, eles percebem. Terceira pergunta: qual o propósito da sua visita? Essa pode se tornar suspeita em segundos. Quando um agente pergunta: "Qual o propósito da sua visita?", ele não está batendo papo. Ele está comparando sua resposta com o perfil invisível vinculado ao seu passaporte e tipo de visto. Turismo, negócios, educação. Essas são as 3 categorias seguras. Saia delas sem clareza e o tom muda rapidamente. Imagine a situação. Você diz: "Estou apenas visitando amigos." Eles se aproximam. "Onde seus amigos moram? Como vocês se conheceram?" De repente, você se vê no meio do que parece um mini interrogatório. Então aqui vai a regra: seja preciso, mas conciso. Se você é turista, diga: "Estou aqui de férias." Se for a negócios, diga: "Estou participando de uma conferência."
Se estiver estudando, diga: estou matriculado em um curso de inglês de 1 mês. Sem rodeios, sem histórias longas. As filas da imigração não são palestras TED. Eis o detalhe que a maioria dos viajantes não percebe. Os agentes geralmente já sabem o seu propósito antes mesmo de você falar. Desde as rotas de voo, o tipo de visto, até as reservas de hotel vinculadas à sua passagem, o sistema tem pistas. Eles estão apenas verificando se suas palavras correspondem aos seus dados. Responda de forma clara e eles seguem em frente. Hesite, você poderá ser apresentado à pequena porta lateral chamada inspeção secundária. Quarta pergunta: o que você faz para ganhar a vida? Agora o agente se inclina um pouco para trás, analisando sua reação. O que você faz para viver? Parece casual, mas é uma das perguntas mais reveladoras que eles fazem, porque seu trabalho pinta um quadro: estabilidade, laços com sua família, capacidade financeira para viajar. Não é julgamento, é um perfil lógico. Eis o que realmente está acontecendo. Se você está empregado, isso demonstra que tem raízes e um motivo para voltar. Se você é estudante, está aprendendo, não fugindo de responsabilidades. Se você está desempregado, vão se perguntar como você vai pagar a viagem. Então, como responder com clareza e calma? Sou professor. Trabalho com marketing. Sou estudante. Diga isso de forma simples e confiante e pare por aí. Evite explicações excessivas como: acabei de sair do meu emprego, mas espero começar outro em breve. Isso abre uma porta que eles não pediram para você abrir. Aqui vai uma dica: se você está entre empregos ou aposentado, apresente a situação com estrutura. Por exemplo: terminei recentemente um trabalho na área de contabilidade e estou tirando umas férias curtas antes de começar meu próximo emprego. Isso demonstra que você está no controle da situação, e não há deriva. A verdade é que os agentes de imigração não estão interessados na sua trajetória profissional. Eles querem saber se a sua viagem faz sentido. Mantenha um tom profissional e uma postura firme, porque, neste momento, eles estão decidindo se vão confiar na sua história ou insistir. Quinta pergunta: você está viajando sozinho? O agente inclina a cabeça com a voz calma, mas incisiva. Você está viajando sozinho? Uma pergunta simples, mas não se engane. Não se trata de uma conversa fiada. É uma verificação de consistência. Os agentes de imigração não estão apenas ouvindo sua resposta. Eles estão comparando-a com o seu histórico digital, sua reserva de voo, número do assento, até mesmo quem fez o check-in ao seu lado. Eles já sabem se alguém compartilhou seu itinerário. Eles só querem verificar se suas palavras correspondem aos dados. Então, qual é a melhor estratégia? Se você estiver viajando sozinho, diga isso de forma clara e confiante. Sim, estou viajando sozinho, ponto. E pare por aí. Se não estiver, seja breve e objetivo. Estou viajando com minha irmã, ou estou com um ou uma amigo. Sem nomes, sem história de vida, sem papo sobre como vocês se conheceram. Cada detalhe a mais é um convite para mais perguntas. Eis o segredo: quanto mais você explica, menos eles acreditam em você. Viajantes nervosos divagam. Viajantes experientes não. Imagine-se como uma onda calma, constante e tranquila. Porque a verdade é que quanto mais natural você soar, mais rápido eles te encaminharão. E lembre-se, os aeroportos não estão te julgando por viajar sozinho. Eles estão julgando quão seguro você parece da sua própria história. Confiança é o seu cartão de embarque aqui. Sexta pergunta: você tem família aqui? É aqui que o tom geralmente muda. O agente se inclina levemente, os olhos se estreitando, não por suspeita, mas por curiosidade. Você tem família aqui? Parece inocente, quase amigável, mas por baixo da superfície é uma das perguntas mais estratégicas que eles fazem. Eles estão avaliando seus laços com o país, a probabilidade de você ficar mais tempo do que o seu visto permite. Se a sua resposta for não, não tenho, seja conciso, educado e neutro. Nada de acréscimos nervosos como não, eu não conheço ninguém aqui. Apenas diga não, não conheço e pare. Mas se você tiver família no país, espere perguntas adicionais. Eles vão querer saber quem são, onde moram e qual o grau de parentesco. O segredo é ser sincero, mas manter uma postura superficial. Sim, meu primo mora aqui. Ou minha irmã trabalha na cidade. Só isso. Você não precisa contar toda a árvore genealógica da sua família. E tem mais, o policial não está realmente julgando sua resposta. Eles estão avaliando sua reação. Se seu tom de voz mudar, seus olhos piscarem ou sua postura ficar tensa, eles percebem essa hesitação. E é aí que as perguntas começam a se multiplicar. Portanto, não pense demais. Não se explique demais.
Seja sua resposta sim ou não, diga com calma e confiança. Porque em entrevistas de imigração, o verdadeiro segredo não é apenas o que você diz, mas sim a firmeza com o que você diz. 7ª pergunta. Você já esteve aqui antes? Essa pega as pessoas desprevenidas, não por ser complicada, mas porque parece uma armadilha. Você já esteve neste país antes? A pergunta é feita com um sorriso neutro, mas não se deixe enganar. Essa pergunta é uma verificação discreta de antecedentes disfarçada de conversa fiada. Veja o que realmente está acontecendo. O oficial já conhece seu histórico de viagens. Seus registros anteriores estão lá. Eles estão simplesmente verificando se sua memória coincide com o sistema. Se for sua primeira vez, diga isso claramente. Não, é minha primeira vez aqui. E pare por aí. Mas se você já esteve lá antes, sempre forneça um período claro. Sim, visitei no verão passado, ou estive aqui há 2 anos a trabalho. É tudo o que eles precisam. Não conte histórias de férias antigas nem explique com quem você se hospedou. Eis porque essa pergunta é importante. Viajantes que ultrapassam o tempo de estadia permitido ou infringem as regras em viagens anteriores são sinalizados automaticamente. Portanto, mesmo sua resposta casual é verificada em segundos. E aqui está o detalhe crucial. Os agentes se baseiam mais no seu tom de voz do que nas suas palavras para perceber se algo está errado. Se sua voz hesitar ou seu olhar se desviar enquanto você se lembra da data, esse pequeno momento de dúvida pode desencadear uma investigação mais aprofundada. Então, encare isso como um teste de espelho. Responda com calma, olhe nos olhos da pessoa e siga em frente. Não se trata do seu histórico de viagens. Trata-se da sua compostura sob pressão silenciosa. Na imigração, a calma é fundamental. E se você conseguir mantê-la, passará por portas que farão os outros congelarem. 8ª pergunta. Tem algo a declarar? Agora vem a pergunta que pode mudar sua viagem em segundos. Tem algo a declarar? Parece burocrático, quase tedioso, mas é aqui que mais viajantes se metem em problemas do que em qualquer outro lugar. Porque aqui a honestidade não é opcional. É tudo. Quando um agente pergunta isso, ele não está acusando você de contrabando. Ele está verificando o quanto você entende as regras. E essas regras não são universais. Talvez você esteja carregando joias caras, eletrônicos ou medicamentos. Talvez você tenha levado lanches ou suplementos que parecem inofensivos em casa, mas são considerados importações restritas no exterior. Mesmo alguns milhares em dinheiro podem levantar suspeitas se você não declarar corretamente. Aqui está o que você deve fazer. Se você realmente não tem nada a declarar, diga com calma e clareza, não tenho. Se tiver algo a declarar, seja direto. Diga, sim, tenho alguns itens a declarar, e deixe que eles o orientem a partir daí. O detalhe que a maioria dos viajantes desconhece: os agentes alfandegários são treinados para detectar hesitação. Uma pausa incerta, um olhar para baixo, e de repente você é selecionado para uma inspeção aleatória da bagagem. E se encontrarem algo não declarado, mesmo que acidentalmente, é aí que começam as multas, as confiscações e as horas perdidas. Portanto, lembre-se desta regra de sobrevivência no aeroporto. A confiança não mascara a desonestidade, mas a honestidade, dita com calma, inocenta você mais rápido do que qualquer desculpa. Mantenha a compostura, seja educado e nunca tente enganar a alfândega, eles sempre vencem. 9ª pergunta. Onde você vai se hospedar? A essa altura, o agente já ouviu sua história, de onde você é, porque está visitando o país, quanto tempo ficará. Mas esta pergunta, esta aqui, é onde eles verificam se tudo faz sentido. Onde você vai se hospedar? Parece simples, mas é um teste de precisão. Eles querem certeza, não palpites. Imagine a seguinte situação. Você diz, em algum lugar perto do centro. Acho que o hotel se chama, e assim, a conversa muda de rumo. Você passou de viajante confiante a um problema em potencial. A realidade é a seguinte: eles não esperam que você memorize todos os endereços, mas esperam que você saiba quais são seus planos. Portanto, tenha seus detalhes prontos. Se for um hotel, diga, vou me hospedar no Pacific Hotel em Manhattan. Se for com familiares ou amigos, diga, vou ficar na casa do meu primo em Toronto. Não precisa mencionar o nome da rua, a menos que perguntem. Seja claro, calmo e consistente. E aqui vai uma dica pouco conhecida que a maioria dos viajantes ignora. Os sistemas de imigração já vinculam seu cartão de chegada ou visto eletrônico à sua acomodação registrada. Eles estão verificando se sua resposta corresponde a esse registro. Quando você responde com segurança, isso demonstra uma coisa: controle.
Você sabe para onde está indo, e é só isso que eles precisam ver, porque nada deixa um agente mais inseguro do que um viajante que não tem certeza dos seus próprios planos. Planeje sua estadia, memorize sua resposta e você passará pelo portão final com confiança e porque você pertence àquele lugar. Pergunta 10. Posso ver sua passagem de volta ou de conexão? Este é o último ponto de verificação, o momento em que eles decidem se sua viagem parece legítima ou levanta suspeitas. Não se trata apenas de um documento, é uma prova de que você pretende ir embora. Todos os países dos Estados Unidos ao Reino Unido e à Austrália pedem isso para identificar viajantes que possam ultrapassar o período de estadia permitido. Hesitar aqui fará com que você pareça inseguro, o que pode se agravar rapidamente. Não se atrapalhe. Tenha sempre sua passagem, impressa ou digital, pronta para mostrar. Se sua passagem de volta já estiver reservada, entregue-a com confiança. Sim, aqui está minha passagem de volta. Meu voo de volta é dia 22. Se você estiver seguindo viagem para outro lugar, seja igualmente claro. Tenho um voo para Singapura, ou vou viajar para Paris depois desta escala. Não se trata do destino, trata-se de demonstrar organização. Um agente que vê um viajante com planos vê alguém em quem pode confiar. Eis a questão, mesmo que sua passagem seja flexível ou reembolsável, ainda é melhor apresentá-la. A imigração não se importa se você a alterar depois, eles só precisam de provas de que você não está ali para desaparecer. Uma última dica, mantenha esses documentos à mão. Procurar seu celular ou uma impressão em 5 zíperes diferentes demonstra desorganização, o que é interpretado como incerteza. Mostre-os. Sorria. Mantenha calma, porque esta pergunta é o seu último obstáculo. Passe por ele, o último teste entre a suspeita e a entrada tranquila. Passe por ele e você terá cruzado a linha invisível de visitante para hóspede bem-vindo. E assim, sem mais nem menos, você conseguiu. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. A imigração não se resume às suas respostas, mas sim à energia que você transmite. Desde o momento em que você se aproxima do balcão, eles estão tentando ler uma coisa. Você está no controle ou está inseguro? Cada pausa, cada respiração trêmula, cada explicação confusa envia um sinal. A calma e a confiança, no entanto, são o seu passaporte antes mesmo do passaporte. Você já viu as 10 perguntas que silenciosamente moldam sua jornada e a verdade por trás de cada uma delas? Eles não estão tentando te enganar, estão tentando te decifrar. Quando você entende o jogo, para de se sentir um suspeito e começa a se mover como um viajante experiente. Aqui está o seu checklist antes do seu próximo voo. Mantenha seu passaporte por perto, saiba sua história antes que perguntem e responda de forma curta, clara e firme, como alguém que já fez isso centenas de vezes. Quando suas palavras são seguras, sua viagem flui sem problemas. Quando sua voz permanece calma, sua história permanece crível. E quando você atravessar aquele portão de vidro com uma confiança tranquila, você já estará ganhando, antes mesmo de chegar à área de retirada de bagagens. Se este guia te ajudou a se sentir preparado, não guarde só para você. Compartilhe. Alguém que você conhece enfrentará essas mesmas perguntas e te agradecerá por ter enviado. Clique no botão gostei, inscreva-se no canal, evite as faixas de restrição de voo e ative as notificações, porque no próximo episódio, revelaremos o que realmente acontece quando você é selecionado, aleatoriamente para uma inspeção secundária. Não é o que você imagina, e é o vídeo que todo viajante deveria assistir antes do próximo voo. Boa viagem, viajante! A confiança é a sua garantia.